Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e, como já é hábito, agradecer a vocês pelo tempo que vocês estão dispondo para a gente estar aqui juntos, estudando um pouquinho mais a palavra do Senhor. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno estudo sobre a pessoa de Deus. Simples, né? O primeiro questionamento que a gente tem é como Deus, sendo um ser infinito, pode ser compreendido por criaturas finitas e limitadas como nós. Como então podemos amar e seguir a um Deus se não conhecemos quem Ele é? Quem é Deus? Como enxergamos ou entendemos quem Deus é? Para ajudar nessas questões, a teologia tem uma matéria chamada teontologia. A palavra teontologia, ela vem do grego theos, Deus, ontos, ser, e logos, estudo. Então, teontologia é o estudo do ser de Deus, a sua pessoa, seus atributos e o seu caráter. João Calvino, um teólogo francês e um dos principais líderes da Reforma Protestante, escreveu na sua famosa obra Institutas da Religião Cristã: toda a suma da nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidas entre si por laços? Por muitos laços, não é fácil discernir qual precede e gera a outra, pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si sem que volte imediatamente seus sentidos para Deus, no qual vive e se move, porque não há dúvida acerca de que não provenham de nós as qualidades pelas quais nos sobressaímos. Pelo contrário, é certo que não sejamos senão a subsistência de um Deus uno. Ademais, por esses bens que gota a gota caem do céu sobre nós, somos conduzidos como que um regato para a fonte. Legal isso, né? E mesmo com mentes limitadas, incapazes de compreender Deus na sua grandeza, podemos conhecê-lo porque Ele escolheu se revelar a nós. E essa revelação divina pode ser entendida de duas formas, através da revelação geral e através da revelação especial. Na revelação geral, Deus se revela a toda a humanidade através da criação. Isso quer dizer, tudo que Deus criou, todo o universo e a sua sustentação. Não tem como você olhar para a natureza e não entender que existe uma mente brilhante por trás de tudo isso, né? Olha para o céu, para as estrelas, o sol que nasce a cada manhã, que se põe a cada final do dia. Olha para o mar, olha para as ondas. É impossível você olhar para isso tudo e você não imaginar que aquilo foi criado por um ser muito superior. O Salmo 19, versos 1 e 2 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o fundamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Em Romanos 1, 19 e 20, Paulo nos diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E se há pessoas que não creram na existência de Deus através da revelação geral, que foi toda a criação, então certamente essas pessoas também não crerão na segunda forma com que Deus se revelou a nós. E agora a gente está falando da revelação especial. A revelação especial fala diretamente ao povo de Deus, revela seu caráter, sua vontade e sua obra. Segundo Millard Erickson, um importante teólogo norte-americano, depois da queda, nosso entendimento das questões espirituais ficou obscurecido. Então, embora a revelação geral apontasse para Deus por causa da nossa limitação natural de seres finitos, também somos limitados moralmente por causa do pecado. Então, precisávamos de algo para nos ajudar a conhecer a Deus um pouco melhor. E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa que eu percebi que eu achei muito interessante, né? A revelação especial, na verdade, ela só foi necessária depois da queda. Porque antes da queda, Adão e Eva tinham livre acesso a Deus. Eles conheciam a Deus. Deus se revelava diretamente a eles, né? Vamos lá. O autor de Hebreus nos diz no capítulo 1, versículo 1:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Percebemos então que Deus se revelou de modo especial por meio de sonhos e visões, de sinais específicos e eventos históricos, e aqui a gente tem como exemplo o Êxodo, através da teofania, e aí um exemplo que a gente pode ter foi Moisés com a sarça ardente. Temos também a revelação e a inspiração no registro das Escrituras, e finalmente a gente tem uma revelação mais que especial, na pessoa de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus Cristo, ela é a plenitude da revelação especial. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no 1,18, ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Em João 14,7, Jesus nos diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E no versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer conhecer a Deus, então contemple a natureza, veja o quanto tudo que Deus criou é belo, é bom, leia a Bíblia, que foi inspirada por Deus, foi escrita por homens, mas inspirada diretamente por Deus, então ela é a palavra de Deus, creia nisso. E ore para você ter comunhão com o Espírito Santo, com Deus, e conheça Cristo, ame a Cristo, obedeça a Cristo. O próprio Jesus nos disse que quem conhece o Filho, conhece o Pai. E por fim, entenda que você jamais conhecerá Deus completamente. Pelo menos nessa vida a gente não vai ter esse privilégio. Na eternidade vai ser outra história. E essa história, na verdade, não é sobre mim e nem sobre você. Romanos 11, 34 e 36 diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E eu vou ficando por aqui. Senão eu vou ficar a noite inteira falando e assunto é o que não vai faltar. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Se você gostou, deixa o seu like. Eu não entendo muito bem o porquê, mas para o canal é importante que você deixe o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas avisa que você não concordou ou que você achou que não está de acordo. E aí a gente tem a oportunidade de estar melhorando também. E é isso aí, gente. Era isso que eu tinha para falar hoje. O assunto é muito vasto, então foi uma breve pincelada sobre quem é esse Deus maravilhoso. Então, quer conhecer a Deus? Conhece Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus e ele espelha todo o caráter de Deus. E através da Bíblia a gente conhece a vontade de Deus. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui então, até a semana que vem, se Deus quiser. E é isso aí, um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.